Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 18 de março. Sobe para 3 o número de mortos pelo coronavírus no Brasil. O governo federal anuncia novas medidas para enfrentar a doença. E o presidente do Senado e 2 ministros de Estado testam positivo para o Covid-19. Você vai ver também na edição de hoje. Estados anunciam medidas de contenção severas do coronavírus. Supremo Tribunal Federal amplia julgamentos no plenário virtual. Nesse momento delicado de fragilidade humana, o Judiciário deve, mais do que nunca, estar em funcionamento. Mais do que nunca estaremos em funcionamento. CNJ aprova regras de enfrentamento ao Covid-19 no sistema penal e socioeducativo do país. O Supremo Tribunal Federal aprovou hoje a ampliação de julgamentos no plenário virtual. A resolução aprovada na sessão administrativa pelos ministros é mais uma medida do STF de combate ao novo coronavírus. A partir de agora, os processos podem, a critério do relator, ser submetidos a julgamento em ambiente presencial ou eletrônico, sendo possível as sustentações orais, inclusive no ambiente virtual. O ministro Alexandre de Moraes ressaltou que a tecnologia precisa ser utilizada a favor do jurisdicionado. Eu fiz um levantamento de agosto do ano passado, quando nós, em sessão administrativa, aprovamos a utilização do plenário virtual até a última sessão virtual, nós julgamos mais ações diretas de inconstitucionalidade do que nos últimos 6 anos da Corte. Muito mais importante, me parece, julgar rapidamente as questões que não precisam ser tão debatidas do que ficar na fila décadas e décadas uma ação para que se aguarde que o plenário analise. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, a saúde de todos precisa ser preservada, incluindo a dos próprios ministros, servidores, advogados e familiares. A doença ainda está concentrada em pessoas que têm acesso aos serviços privados de saúde. Mas na medida em que ela se dissemine, nós vamos ter a incidência da doença sobre pessoas que vão demandar o uso do Sistema Único de Saúde. Portanto, a preocupação de que haja uma contaminação muito ampla ao mesmo tempo, acho que é uma preocupação de todos nós. O ministro Marco Aurélio foi voto vencido. Ele defendeu que a troca de ideias não se faz no campo virtual. Por que não cabe? Porque colegiado pressupõe a troca de ideias. Nós nos completamos mutuamente. Ainda durante a sessão, por maioria, foi aprovada a proposta do ministro Luiz Roberto Barroso de realização de sessões ordinárias a cada 15 dias. Também foi aprovada a possibilidade das sustentações orais por videoconferência, nas sessões presenciais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, destacou que o tribunal continua em pleno funcionamento. Nesse momento delicado de fragilidade humana, o Judiciário deve, mais do que nunca, estar em funcionamento. Mais do que nunca estaremos em funcionamento para oferecer o amparo institucional necessário a toda a sociedade brasileira. Assim como os médicos e enfermeiros e todos aqueles que atuam em hospitais, nós, integrantes do Poder Judiciário, e aqui o Supremo Tribunal Federal, os ministros de tribunais superiores, os magistrados, servidores e colaboradores também atuam em uma fronteira, qual seja a fronteira da garantia dos direitos fundamentais, dos direitos mais básicos da pessoa humana. Portanto, o sistema judicial não e jamais será paralisado. Nós acompanhamos os trabalhos de hoje no plenário do Supremo junto com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Karina, quanto tempo? Boa noite. Boa noite, Cadu. Pois é, nós acompanhamos justamente agora essa sessão plenária. Vamos falar diretamente da chamada sessão jurisdicional, ou seja, de julgamentos, que foi logo depois da sessão administrativa. O tema principal, único, mas também de bastante importância, foi justamente aquela ADPF. Na verdade, um referendo em tutela antecipada numa ADPF do ministro Marco Aurélio.
Qual é o resultado que tivemos para hoje? Vamos contextualizar esse pedido primeiro. Ontem, o Instituto, que é amicus curiae, amigo da corte, que está nesse julgamento da ADPF, fez uma solicitação, um pedido, essa chamada tutela de urgência, tutela provisória incidental, para que o Supremo Tribunal Federal pudesse estabelecer, dentro dessa ADPF, que já teve a sua medida cautelar julgada em setembro de 2015, mas ele pede que seja concedida mais uma vez essa tutela antecipada, já que nós estamos vivendo momentos de coronavírus, um momento em que a população carcerária, a superpopulação carcerária, representa um risco de disseminação desse vírus e que poderia trazer maiores prejuízos a essa população carcerária. Então, na perspectiva de proteger essa superpopulação carcerária, vem esse instituto fazer o pedido para, dentro dessa ADPF, em que se tratava do estado de coisas inconstitucional, para que o judiciário pudesse tomar medidas, como, por exemplo, estabelecer um regime domiciliar para gestantes e lactantes e também para presos que estejam nessa condição em razão de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diferentes da prisão para diminuir também essa população carcerária e, consequentemente, diminuir a disseminação do vírus, liberdade condicional para pessoas com 60 anos ou mais, enfim, uma série de pedidos que o ministro Marco Aurélio, num primeiro momento, entendeu que não era possível conhecer do pedido porque esse instituto, na condição de amigo da corte, terceiro interessado, não poderia fazer essa solicitação dentro da ADPF, ou seja, não teria legitimidade para o pedido. No entanto, ele acabou deferindo a medida cautelar, acabou deferindo a liminar para recomendar aos juízes da execução penal de todo o Brasil, dos tribunais de justiça e TRFs, para que essas 8 determinações fossem analisadas e numa força-tarefa, vamos dizer assim, pudessem estabelecer todos aqueles pedidos que foram feitos anteriormente, mas aqui a título de recomendação. E aí, nesse sentido, o processo acabou entrando na pauta de julgamentos desta quarta-feira para que o plenário pudesse deliberar sobre o referendo ou não dessa decisão do ministro Marco Aurélio. Por unanimidade, os ministros concordaram com o ministro Marco Aurélio de que o instituto que fez o pedido não tinha legitimidade, ou seja, pelo não conhecimento do pedido. Mas em relação à recomendação feita pelo ministro, na parte que ele deferia, então, a cautelar e buscava esse referendo, os ministros acabaram negando o referendo, com exceção apenas do ministro Gilmar Mendes. E aí, nesse sentido, por maioria de votos, então, acabou que caiu essa história, essa recomendação do ministro Marco Aurélio, em razão do que foi proferido pela maioria no plenário desta quarta-feira. Karina, só para a gente encerrar, como se tratava de um pedido de tutela antecipada, isso é um processo, é uma decisão que seria tomada, aliás, foi tomada uma decisão específica no decorrer desse julgamento. Dessa ADPF. A ADPF, ela continua valendo e o julgamento de mérito, ele volta posteriormente. Exatamente, como eu disse, a medida cautelar que foi feita logo no início da propositura dessa ação foi julgada lá em setembro de 2015. Apenas a medida cautelar sendo deferida de forma parcial. Agora faltava o mérito. No trâmite do processo, como você mesmo disse, veio esse pedido de tutela provisória incidental, não conhecido, não referendado, a recomendação do ministro Marco Aurélio, segue o processo, julgamento de mérito, aguarda plenário. E seguimos acompanhando. Obrigado, Karina. Exatamente, eu que agradeço. E o Tribunal Superior Eleitoral cassou o diploma de um político eleito em 2018, suplente de deputado estadual na Bahia. Veja esse e outros destaques da sessão do Tribunal Superior Eleitoral. O plenário analisou 3 recursos contra a expedição de diploma de Luiz Pimentel Sobral. Nas ações, o Ministério Público Eleitoral e adversários afirmavam que o suplente de deputado estadual na Bahia, eleito em 2018, estaria inelegível na votação. Isso porque ele foi condenado por uso indevido dos meios de comunicação nas eleições municipais de 2012. Quando o pedido de registro de candidatura de Luiz foi julgado pela Justiça Eleitoral, ele tinha uma liminar que garantia a participação no processo eleitoral. Mas uma decisão na AIJ em setembro de 2018 derrubou essa liminar. Os adversários afirmavam que esse fato caracterizava a inelegibilidade superveniente. No Tribunal Superior Eleitoral, os ministros decidiram cassar o diploma de Luiz Pimentel Sobral.
tendo em vista que a decisão colegiada na qual o recorrido foi condenado por uso indevido dos meios de comunicação praticado no pleito de 2012 foi proferida após o julgamento do seu registro de candidatura a deputado estadual e antes das eleições de 2018, os presentes recursos contra a expedição de diplomas são cabíveis na espécie e merecem, ao meu entender, provimento. Ao iniciar a sessão administrativa do TSE, a presidente do tribunal, ministra Rosa Weber, deu boas-vindas ao novo vice-procurador-geral eleitoral, Renato Bril de Góes. A sessão do dia 17 foi a primeira dele no Tribunal Superior Eleitoral. Renato substituiu Humberto Jacques de Medeiros, que foi nomeado vice-procurador-geral da República. Que Sua Excelência seja muito feliz aqui conosco e continue na tradição do Ministério Público Federal Eleitoral a iluminar os nossos julgamentos e atuar numa parceria que se faz no sentido da melhor prestação jurisdicional no campo eleitoral. Seja muito bem-vindo. Os ministros continuaram a análise de um recurso da cidade de Seberi, no Rio Grande do Sul. Eleitos respectivamente prefeito e vice da cidade em 2016, Cleiton Bonadiman e Marcelino Galvão Bueno são acusados de captação ilícita de recursos durante a campanha. Segundo o Ministério Público Eleitoral, eles teriam recebido mais de R$55 mil de forma irregular. Ao apresentar voto vista, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto considerou que a irregularidade era contábil e que não poderia ter como consequência a cassação de Cleiton e Marcelino. O julgamento foi interrompido por pedido de vista do ministro Sérgio Banhos. Nesse contexto, presidente, é possível atestar, como também foi feito no acórdão recorrido, a existência de vício de cunho contábil a partir da forma em que realizadas as doações, mas não é possível, a meu sentir, classificar os valores doados como materialmente ilícitos, haja vista que não há prova alguma nesse sentido. A pandemia do novo coronavírus leva ministro do Superior Tribunal de Justiça a substituir prisão de ex-secretário do Rio de Janeiro por outras medidas cautelares. O habeas corpus foi concedido pelo ministro Rogério Schietti Cruz ao ex-secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, Astério Pereira dos Santos. Com a decisão, a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares, como a proibição de manter contato com outros acusados e de se ausentar do país. Para o ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, na atual conjuntura, com a pandemia do novo coronavírus, a decisão tem um propósito de não agravar ainda mais a precariedade do sistema penitenciário e evitar o alastramento da doença nas prisões. O ministro ressaltou ainda que a prisão antes da condenação é o último recurso a ser utilizado neste momento e uma forma de preservar a saúde de todos. Na decisão, o ministro não aplicou a súmula do Supremo Tribunal Federal, que impede a admissão de habeas corpus contra a decisão de relator na instância antecedente, e explicou que a súmula deve ser flexibilizada, já que existe uma alta probabilidade do HC ser concedido no julgamento do mérito, salvo em casos de crimes cometidos com grande violência ou de pessoas que representem perigo para a sociedade, risco de fuga, destruição das provas ou ameaça a testemunhas. Segundo a acusação, Astério Pereira dos Santos teria participado de um esquema de corrupção no Rio de Janeiro. Ele e o empresário são apontados como organizadores da arrecadação de propina e como os reais sócios de uma empresa contratada por secretarias estaduais do Rio. No próximo bloco, o plenário do CNJ aprova regras de enfrentamento ao Covid-19 no sistema penal e socioeducativo do país. Voltamos em 2 minutos. Justiça para mim é igualdade. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, recomendou hoje que as corregedorias regionais adotem medidas de combate à Covid-19. A agenda de correições foi adiada por tempo indeterminado. A orientação é que as corregedorias regionais suspendam os atos, eventos e reuniões com aglomeração de pessoas. As audiências no primeiro grau e as reuniões nos centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas, os SEJUSCs, também devem ser canceladas. Também está regulamentado o regime de plantão para análise de requerimentos urgentes e o trabalho remoto para servidores e magistrados nas unidades judiciárias. As sessões de segundo grau deverão ser virtuais quando possível.
e os atendimentos presenciais nas unidades também devem ser suspensos ou feitos à distância. As medidas visam reduzir os riscos de contágio e expansão do coronavírus e levam em conta as necessidades de cada comarca. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Aloísio Correia da Veiga, recomendou que os regionais fiquem atentos às restrições divulgadas pelos órgãos de saúde locais e à decretação de estado de emergência. E essas medidas é sinalizar e dar autonomia às corregedorias dos tribunais regionais do trabalho naquilo que vão, o comportamento que vão adotar com relação a essa pandemia, segundo a Organização Mundial da Saúde. É necessário que haja uma adoção de uma medida mais drástica nesse sentido. Então, a recomendação às corregedorias é que, naturalmente, criasse primeiro, aqueles que estão no grupo de risco imediatamente fossem, naturalmente, atuar em trabalho remoto. E aqueles não em questão de risco, as audiências, de acordo com cada realidade local, fossem suspensas, enfim, naturalmente privilegiando o trabalho remoto dentro de uma produtividade daquilo que normalmente se faz. Na segunda-feira, o ministro Aloísio Correia da Veiga já havia suspendido por tempo indeterminado a correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região na Paraíba, prevista para ser realizada de 23 a 27 de março. O novo coronavírus foi um dos temas discutidos na sessão extraordinária do Conselho Nacional de Justiça hoje. O plenário do CNJ aprovou regras para enfrentar a Covid-19 no sistema penal e socioeducativo do país. Os conselheiros aprovaram por unanimidade o ato normativo editado ontem sobre medidas preventivas ao Covid-19, que serão aplicadas aos detentos e adolescentes infratores. Entre as medidas que devem durar 90 dias, podendo ser prorrogadas, estão a suspensão de audiências de custódia e a redução da entrada no sistema penal e socioeducativo. Para isso, os tribunais de justiça do país devem priorizar a possibilidade de prisão domiciliar para os presos dos regimes aberto ou semiaberto. Também os juízes devem analisar caso a caso a possibilidade de revogação de prisões provisórias de pessoas mais vulneráveis, como lactantes, gestantes, idosos e pessoas com deficiência. As sessões do Conselho Nacional de Justiça, por enquanto, estão mantidas de forma presencial. O presidente do CNJ e do STF, ministro Dias Toffoli, confirmou a sessão marcada para o dia 31 de março, mas ela pode ser cancelada se a situação agravar. Hoje, o plenário aprovou outra resolução que dá poderes ao ministro Dias Toffoli para estabelecer prazos mais curtos de julgamentos em sessões extraordinárias virtuais. O objetivo é agilizar o julgamento em situação de emergência. Na sessão extraordinária, o CNJ também julgou outros casos, como de um magistrado do Ceará aposentado compulsoriamente em 2015. Ele foi acusado de vender decisões sobre concursos públicos da Polícia Militar, entre outras irregularidades. As liminares teriam sido concedidas nos plantões de Natal do Tribunal Cearense entre os anos de 2011 e 2013. Antes de aposentadoria compulsória, ele recebeu a punição de censura, que depois foi alterada pelo tribunal. Por maioria, ficou decidido que o magistrado deve receber a pena de censura e não de aposentadoria compulsória. Para evitar mais casos de contaminação pelo novo coronavírus, vários estados anunciaram medidas de contenção severas. Em São Paulo, o local com mais registros da doença no Brasil, o governo estadual anunciou que shoppings da região metropolitana da capital devem fechar até o dia 30 de abril. A medida não se aplica para o interior e litoral do estado. Academias de ginástica também devem ficar fechadas. O governador João Dória também anunciou que serão feitas entregas de medicamentos de alto custo para 830 mil pacientes de todo o estado. As escolas públicas estão fechando gradualmente desde a última segunda-feira. A previsão é que até semana que vem todas estejam fechadas. Já no Rio de Janeiro, o segundo estado mais afetado, o governador Wilson Witzel também recomendou o fechamento de shoppings, com exceção para praças de alimentação, que terão horário reduzido. Em Goiás, a ordem é parar todas as atividades comerciais a partir de amanhã, quinta-feira, por 15 dias. Segundo o decreto do governo, devem ser suspensas feiras livres, cinemas, clubes, academias,
bares, restaurantes, teatros, clínicas de estética e odontológicas. Só estão permitidos serviços de entrega em postos de combustíveis, supermercados, farmácias e centros médicos. Já no Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha decretou nesta tarde a suspensão do atendimento ao público em shoppings, feiras populares e clubes recreativos. Além disso, determinou o fechamento do Zoológico de Brasília, de parques recreativos e urbanos e de boates e casas noturnas. O governo do Distrito Federal decretou ponto facultativo para servidores da administração pública direta e indireta nos dias 18, 19 e 20 de março. A pausa nas atividades não se aplica às áreas de saúde, segurança, vigilância sanitária, comunicação e órgãos de fiscalização do consumidor. A Arquidiocese de Brasília emitiu uma nota orientando que os eventos pastorais com aglomerações de pessoas sejam adiados. Daqui a pouco, os últimos números e informações sobre o novo avanço, ou melhor, sobre o avanço do novo coronavírus no Brasil. E agora, no intervalo do jornal, você vai ver mais um episódio da série Aqui Tem Justiça. O tema de hoje é Círculo da Paz. A Justiça de Mato Grosso tem buscado promover a paz social com projetos que têm feito a diferença em muitas comunidades. Em instantes. Fazer o que as pessoas merecem. Nesta quarta-feira foram confirmadas mais 2 mortes pelo novo coronavírus no Brasil. No total, são 3 vítimas da doença, todas no estado de São Paulo. Durante a tarde, o governo federal detalhou medidas para enfrentar a crise da Covid no Brasil, ou melhor, Covid-19 no Brasil. O repórter Leandro de Souza acompanhou a coletiva de imprensa no Palácio do Planalto e traz mais informações para a gente. E temos também informação de casos de coronavírus entre autoridades do Executivo e do Legislativo, não é isso, Leandro? Boa noite, Cadu. Boa noite a todos que nos assistem. Sim, o próprio ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno, confirmou por meio de uma conta que ele tem numa rede social que ele foi diagnosticado com a Covid-19. Segundo a nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o ministro passa bem, não apresenta nenhum sintoma da doença, mas está de quarentena em casa. No início da tarde, o próprio presidente Jair Bolsonaro, que havia convocado uma entrevista coletiva para falar de medidas de combate e controle do novo coronavírus em território nacional, confirmou que o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também foi diagnosticado com a Covid-19. E no fim da tarde, a Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal confirmou que o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, também está com o novo coronavírus, também foi confirmado com a Covid-19. Agora há pouco saiu também a confirmação pela assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que o desembargador Paulo Tarso foi diagnosticado com a Covid-19, segundo a nota da assessoria de comunicação social do tribunal. O desembargador está em casa em quarentena e também de repouso. O Ministério da Saúde hoje não atualizou os números sobre a contaminação de Covid-19 aqui no Brasil, porque, segundo o Ministério, a plataforma está passando por modernização. Por isso, não houve essa atualização. Até ontem, 291 pessoas haviam sido diagnosticadas com a Covid-19, sendo que uma pessoa foi confirmada a morte dela. A gente já pode trazer a informação que, na verdade, são 3 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Como eu falei anteriormente, o presidente Jair Bolsonaro convocou uma entrevista coletiva para anunciar medidas de controle e combate do novo coronavírus no território nacional. Veja na reportagem. No começo da tarde, o presidente Jair Bolsonaro apareceu acompanhado de 9 ministros para anunciar medidas de combate ao coronavírus no país. Desta vez, todos apareceram usando máscaras. Já de início, o presidente afirmou que as medidas pretendem aliviar a pressão sobre o sistema de saúde do Brasil. O que nós buscamos é estender, alongar o prazo daqueles que, porventura, contrairão o vírus, já que não existe vacina para tal. E o objetivo de alongar esse prazo é porque o nosso sistema de saúde não tem condições de acolher uma quantidade considerável de infectados, em especial as pessoas mais idosas ou aquelas pessoas que tenham certas deficiências. Entre as novidades anunciadas pelo governo para a economia está a previsão de liberar R$ 200 em 2 parcelas para cada um dos aproximadamente 38 milhões de trabalhadores informais no país. Também está previsto o pagamento de parte dos salários dos trabalhadores
que atuam em micro e pequenas empresas. Essas medidas dependem da aprovação pelo Congresso Nacional do Decreto de Calamidade Pública até o dia 31 de dezembro de 2020, solicitado pelo governo federal. A mensagem foi enviada nesta quarta-feira ao Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro. O decreto liberaria o governo de cumprir as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e flexibiliza os gastos da Lei de Responsabilidade Fiscal, permitindo ao governo gastar além do limite fixado. Essas pessoas que estão hoje absolutamente desassistidas, eles estão no cadastro, que nós chamamos de cadastro único. Eles não estão no Bolsa Família, eles não recebem BPC, eles não recebem nada de ninguém. É uma turma valente que está sobrevivendo sem a ajuda do Estado sempre, e de repente eles são atingidos agora. E eles precisam ter pelo menos os recursos para manutenção básica. Então, isso nós estamos aprovando hoje, são 5 bilhões praticamente por mês, 3 meses seguintes são 15 bilhões. Isso é o espaço fiscal, começamos a usar esse espaço fiscal. No setor de infraestrutura, o governo estuda medidas para ajudar o setor de aviação. De acordo com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, o socorro pretende evitar um colapso do setor de aviação, o que provocaria ainda mais perdas para o consumidor. As empresas têm custo em dólares, elas têm dificuldade de caixa, e algumas medidas estão sendo tomadas para preservar o caixa dessas empresas. Sempre pensando o seguinte, o foco é o consumidor, porque o que a gente não quer é ter quebra de empresas e ter descontinuidade na prestação de serviço, porque depois que a crise passar, aí a gente vai ter a dificuldade, o problema de oferta, e isso vai trazer impacto em tarifa. Na área de segurança, o governo federal anunciou que deve resgatar um grupo de turistas brasileiros que está retido no Peru. No entanto, o espaço aéreo peruano está fechado neste momento e o governo brasileiro ainda negocia uma solução. Já a fronteira com a Venezuela foi parcialmente fechada. A restrição vale para estrangeiros que vêm do país vizinho, enquanto o trânsito de mercadorias segue liberado. O governo ainda avalia fechar fronteiras com outros países do continente. Hoje tivemos uma reunião presidida pelo presidente da República, com os presidentes do Mercosul, no qual esse tema foi tratado, e está em avaliação dentro do governo federal a possibilidade do fechamento temporário, exclusivamente por medidas sanitárias, da fronteira do Brasil com outros países, nos termos normalmente semelhantes a essa medida feita em relação à Venezuela, claro que talvez com circunstâncias diversas. Sobre a votação do decreto que estabelece estado de emergência no Brasil, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse agora há pouco que não vê dificuldade nenhuma na aprovação desse decreto, já que essa era uma demanda feita pelos próprios parlamentares. No entanto, Rodrigo Maia fez uma crítica ao governo pedindo mais controle na entrada de estrangeiros pelos portos e aeroportos. O presidente da Câmara, que neste momento está conduzindo a sessão de votação desse decreto, ele deveria ter participado da reunião convocada pelo presidente Jair Bolsonaro, que acontece neste momento ali no Palácio do Planalto, junto com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. No entanto, por estar conduzindo os trabalhos na Câmara e o presidente do Senado, por ter apresentado e ser diagnosticado com a Covid-19, não puderam participar. Então, neste momento, ali no Palácio do Planalto, que está aqui atrás de mim, estão reunidos o presidente Jair Bolsonaro, junto com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro. Cadu. Obrigado, Leandro. Boa noite para você. E o Jornal da Justiça de hoje, ele termina por aqui. Mas não se esqueça, mande o seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 61, é claro, DDD de Brasília, 992606116. Uma ótima noite para você.